João capítulo 3, se tem uma pessoa que tem paciência é Jesus. Se tem uma pessoa que tem prazer na salvação das almas é Jesus. E Ele tem toda a paciência para nos instruir. É só a gente abrir o coração e entender o que Ele quer falar conosco, amém? Capítulo 3, versículo 1 diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus ou líder dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter te dito, necessário é vos nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel, e não sabe isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Pode se sentar, irmãos. O versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Amém? Irmãos, graças a Deus por essa palavra. Graças a Deus por esse encontro de Jesus com Nicodemos, ou de Nicodemos com Jesus. Através disso, Deus ensina uma lição muito preciosa para a gente. É a lição do novo nascimento, ou também chamado de nascer do alto. Nicodemos era um líder. Ele era o líder dos judeus. Ele era um principal dos judeus. E por ele ser um líder de judeus, ou seja, ele era uma pessoa religiosa, ele era uma pessoa que entendia de lei, ele era uma pessoa que fazia parte da religião. Só que Nicodemos, por mais que ele fazia parte da religião, por mais que ele entendesse da letra, por mais que ele entendesse de lei, Nicodemos ainda não tinha nascido de novo. Nicodemos não tinha ainda uma vida em espírito. Ele sabia da letra, ele sabia de palavra, ele sabia de coisas, mas a vida dele ainda não tinha sido transformada, não tinha sido mudada. É como se você viesse para a igreja, é como se você soubesse da palavra de Deus, soubesse da lei de Deus, mas mesmo assim a nossa vida não mudasse, não houvesse uma transformação. Por quê? Porque a letra em si, sem o Espírito trabalhar em nós, a gente não consegue aplicar na nossa vida. Aí a gente vem para a igreja, busca, mas a gente não consegue ter mudança de vida, não consegue ter transformação. Por isso que a lei sem o Espírito, ela não age. Por isso que nós temos que viver em novidade de Espírito. Por isso que a gente tem que viver no Espírito, porque é só Ele para aplicar a palavra de Deus em nós. Por isso tem pessoa que lê a Bíblia e não entende, não muda, não transforma, porque não teve uma nova vida. Então, o que Jesus ensina para nós? Que não adianta a gente estar dentro de uma igreja, não adianta a gente estar dentro de uma religião, não adianta a gente estar seguindo um segmento, se não houve uma transformação dentro de nós, se não houve um novo nascimento. Nicodemos disse para Jesus no 2: Rabi, sabemos que tu é mestre vindo de Deus, e sabemos que, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Nicodemos ele entendia que o que Jesus fazia era da parte de Deus, porque ninguém podia fazer os sinais que Jesus fazia se Deus não fosse com ele. Nós vamos ver no capítulo 2 que Deus transformou a água em vinho. Isso que Ele faz na nossa vida, Ele muda a nossa vida, nos dá sabor, transforma a nossa vida. E Nicodemos sabia que Jesus fazia sinais,
Só que Jesus falou: Nicodemos, não adianta você ver os sinais que eu faço, não adianta, Nicodemos, você olhar para mim só como uma pessoa vinda de Deus, se realmente você não aplicar a fé em mim verdadeiramente, porque você vai ver sinal, você vai ver eu fazendo, mas a sua vida não vai ser transformada se na verdade você não aplicar a fé verdadeira em mim. Aí é onde Jesus fala. No versículo 3, Jesus respondeu e disse: na verdade digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus está falando assim: Nicodemos, você vê os sinais, mas se você não nascer do alto, ou nascer de novo, o que é nascer de novo? É nascer de Deus, é nascer do Espírito, é nascer do alto, é nascer de Deus. Se você não nascer do alto, se você não nascer do Espírito, se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino de Deus. Ou seja, você vai ver uns sinais se manifestando do reino, mas você não vai entender as coisas do reino e não vai poder entrar no reino de Deus. Meus irmãos, eu vou ser bem claro. Você já viu na Bíblia pessoas que viram sinais, mas não foi salva? Tem. Eles viram sinais, mas crucificaram Jesus. Eles viram sinais, mas não creram em Jesus, porque não é os sinais que salvam. Os sinais é só um apontamento para a gente crer que Jesus é o Salvador. Mas se você não olhar com os olhos da fé em Jesus Cristo verdadeiramente, não vai ter arrependimento, não vai ter transformação, não vai ter novo nascimento. E já pensou, irmão? Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. O povo viu Jesus fazendo um monte de milagre, e mesmo assim o povo não creu em Jesus. Como que pode uma coisa dessa? Porque Jesus veio da parte de Deus, irmãos. Jesus veio da parte do Senhor. Imaginem vocês, nós estamos aqui. Eu sei que Jesus não está aqui presente fisicamente, mas espiritualmente Ele está conosco, que a gente pode ver Deus em cada um aqui. Mas imagine se nós estivéssemos naquela época, e Jesus ali curando, salvando, nós vendo um paralítico andar, nós vemos um cego ver, nós vemos um surdo ouvir, nós vemos leproso ser curado, pessoas que eram cego de nascença, e mesmo assim a gente não crê que Ele é o Salvador. Foi isso que aconteceu. As pessoas não creram, só viram Ele, mas não aplicava fé para a salvação, não aplicava fé verdadeira em Jesus, não acreditava nele verdadeiramente. E irmãos, em nome de Jesus, não adianta a gente ver sinal, não adianta a gente ver milagre, não adianta a gente falar Jesus faz, se a gente não crê nele verdadeiramente. Contei aqui para vocês o testemunho do que Deus fez na minha vida, mas uma coisa é eu contar, uma coisa é eu experimentar. Então eu experimentei o mover de Deus na minha vida, eu experimentei os milagres de Deus na minha vida, eu experimentei a salvação de Deus na minha vida. E é isso que Deus quer. Deus quer não só que a gente veja, Deus quer que a gente experimente. Deus não quer que a gente tenha uma visão só por fora, superficial. Ele quer que a gente tenha uma visão de reino. Deus quer que a gente verdadeiramente entre no reino de Deus. Deus quer que realmente a gente veja o reino de Deus como Ele é. Deus não quer que a gente só fique preso na terra, Deus quer que a gente entre no céu. E para a gente entrar no céu, a gente precisa nascer de novo, nascer do Espírito. E olha Nicodemos, irmão, o que Jesus estava falando para Nicodemos era para ele entender. Por quê? Porque os judeus, pode ver que eles faziam um prosélito, e o prosélito que eles faziam, eles chamavam de recém-nascido. Jesus está usando a linguagem deles, para eles entenderem. E eles eram batizados, eram purificados do seu modo gentil de viver. Jesus estava falando algo que era para ele entender, e ele não estava entendendo. Meus irmãos, Jesus hoje, eu creio que Jesus está falando algo para a gente entender. Jesus não vai falar nada para complicar a nossa vida. Ele quer ser simples com a gente, mas basta a gente abrir os olhos espirituais, pedir para Ele abrir e querer ver verdadeiramente, porque tem hora que está na nossa frente, mas a gente não quer ver. Eu vou dar um exemplo. Quando você vê que Deus salvou uma pessoa, libertou uma pessoa, tirou a pessoa da lama, o testemunho vivo está ali na sua frente. Mas você fala, será que Deus pode fazer? Está ali. Você pode ver, Deus pode fazer. Você pode experimentar, porque se Deus salvou fulano, pode salvar nós também. E Deus salvou, porque nada é impossível para Deus. Aí olha o que Jesus disse para Nicodemos. Se ele não nascesse de novo, não podia ver o reino de Deus. Aí Nicodemos, olha a cabeça de Nicodemos. Meus irmãos, por isso que a gente tem que pensar espiritual. Disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar entrar no ventre de sua mãe e nascer? Em alguma tradução, como que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer? Nicodemos estava achando que Jesus estava falando do nascimento físico, no nascimento normal.
Não era isso que Jesus estava falando, para ele entrar no ventre da mãe dele e nascer de novo. Não era isso. Mas Nicodemos estava entendendo isso. É como se eu estivesse pregando aqui para vocês, ó, Jesus quer que a gente nasça de novo. Jesus quer que a gente tenha uma nova vida. Se nós não tivermos os olhos espirituais, mas como eu já nasci, eu não vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo. Nicodemos estava entendendo literalmente. Mas Jesus falou: Nicodemos, o nascer de novo não é isso, Nicodemos. Você acha que eu ia estar falando isso para você entrar no ventre da sua mãe de novo e nascer? Não é isso que eu estou falando, Nicodemos. Eu tenho consciência do que eu estou falando. Eu não estou falando de coisas carnais, estou falando de coisas espirituais, Nicodemos. E você era para entender isso aí, porque você é um mestre da lei. Porque às vezes a gente pensa que entende muitas coisas, mas a gente não entende nada, irmão. Que Deus perdoe a gente. E tem hora que a gente acha que tem um entendimento, tem uma sabedoria. Eu falo: quando eu começo a falar de coisa espiritual, não entendo nada. Irmão, se a gente compreendesse as maravilhas de Deus, mais feliz a gente era. Louvava mais, glorificava mais, adorava mais, agradecia mais. Mas por a gente não entender muitas coisas de Deus, muitas vezes a gente murmura, reclama, não glorifica. Não que a gente faz isso, eu não faço, mas se alguém faz, não faz isso em nome do Senhor Jesus. Aí Jesus diz assim, no 5, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, se você não nascer da água, o que a água faz, irmão? A água purifica. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela nos limpa. Nós estamos limpos pela palavra de Deus. Em Tito capítulo 3, 5 fala que a gente é lavado, fala que a gente é renovado. E quem promove essa lavagem em nós, quem purifica a gente, é o Espírito Santo de Deus. Ele que aplica a limpeza em nós. Nós ouvimos a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente tem fé, a gente se arrepende, entende que a gente é pecador, e diz Romanos 3, 23, todos nós pecamos, estamos destruídos da glória de Deus, e a gente tem: não, eu sou pecador, eu preciso de Deus, eu tenho fé em Jesus, e pede perdão. Aí o Espírito Santo aplica a lavagem em nós, aí Ele purifica a gente. Ele purifica a gente dos nossos pecados. Ele purifica a gente de todo mal. Aí vem a renovação do Espírito. Por isso, a água para limpar e o Espírito para dar vida. Porque o Espírito Santo que traz vida para a gente. É o Espírito Santo que nos vivifica. É o Espírito Santo que nos traz vida espiritual. O que Jesus está falando para Nicodemos? Nicodemos, eu não estou falando de nascimento carnal, eu estou falando de nascimento espiritual. O que eu estou falando para você é que você precisa ser limpo, você precisa de perdão de pecado, você precisa se arrepender, e você precisa nascer de novo. Porque olha isso aqui, irmãos. Porque para os judeus, principalmente para um líder da época, você pode ver que eles achavam que eles não precisavam de perdão, porque eles eram um líder, eles se achavam justos, eles se achavam santos. Meus irmãos, mas se eu falar para vocês que todos nós pecamos, e todos nós precisamos de perdão, todos nós precisamos reconhecer que somos pecadores e falhos, e é só a graça de Deus para nos purificar. Nicodemos não reconhecia isso, eles achavam que não precisava nascer de novo. E nós precisamos nascer de novo, irmão. Se nós somos nascidos, amém, mas se não somos, precisamos ser gerados pelo Espírito. Porque senão, a gente vai viver na vida na carne. E olha como que Jesus explica para Nicodemos. Como pode ele não ter entendido, irmão? Olha o versículo 6. O que é nascido da carne é carne. O que é esse nascido da carne? É do ventre da mãe normal. Nós nascemos uma vez, nascemos na carne. Mas o que é nascido do Espírito mas o que é nascido do Espírito é do Espírito. Então o primeiro nascimento nosso é pela nossa mãe. O segundo nascimento nós é por Deus, é pelo Espírito de Deus. Era isso que Jesus queria, que Nicodemos agora nascesse de Deus. Meus irmãos, Deus já fez um milagre de nós estar vivo aqui. E se eu falar para você, eu não sou muito estudado nisso, mas para uma criança nascer é uma briga para fecundar, e você conseguiu chegar até aqui. Você não foi obra do acaso, você não foi algo que, mas foi mal planejado. Não foi mal planejado, não. Deus colocou você no útero.
Deus colocou você no ventre da sua mãe. Você e eu não somos árvore de acaso. Ainda que nosso pai ou nossa mãe, talvez alguém não quis, mas Deus queria que você nascesse. Esse já é um milagre, um nascimento físico. Mas eu quero dizer que tem algo mais extraordinário, que é o nascimento espiritual. Olha João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 9 diz assim: ali estava a luz verdadeira, que alumiava todo homem que vem ao mundo. Essa luz verdadeira é Jesus. Estava no mundo, João 1, 9, e eu vou ler o 10 agora. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto recebeu, deu o poder de ser feitos filhos de Deus, os quais creem no seu nome. Aí olha como que é o nascido do alto, nascido de Deus. Os quais não nasceram do sangue, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Quem é nascido de novo é nascido de Deus. Quem é nascido de novo é nascido do Espírito. Só quem nasce de novo é quem crê em Jesus como único Senhor e Salvador. Quem nasce de novo é quem recebe Jesus como Senhor. Era isso que Jesus estava querendo explicar para Nicodemos. Nicodemos, por mais que você seja entendido na lei, mas eu quero te salvar, Nicodemos. E é isso que Jesus quer fazer na nossa vida, irmão. Quer nos trazer salvação, quer nos trazer vida eterna. Só que para isso a gente precisa nascer do Espírito. A gente precisa crer em Jesus verdadeiramente. A gente precisa abrir o coração verdadeiramente para Ele e querer que Ele faz a obra. E olha que Jesus falou em Ezequiel, capítulo 36, 26. Jesus, vamos ler Ezequiel. Ezequiel, pode voltar lá, depois a gente vai abrir em João de novo. Ezequiel 36. Vamos ler a partir do versículo 24. Vamos lá. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificado. Deus já tinha feito uma promessa para Israel, que queria purificar Israel, e a promessa vale para a nossa vida. Deus quer nos purificar. Pode deixar, irmão, depois nós pega. Deus quer purificar a nossa vida. Deus quer ver a gente puro. Deus quer ver a gente limpo. Ele diz: mas de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo. Esse é o novo nascimento. E porei dentro de vós um espírito novo, porque Jesus muda a nossa vida, irmãos. E tirarei o coração de pedra, e vos darei o coração de carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e observareis. Isso era o que Deus queria, irmão, trazer nova vida, purificar, colocar o Espírito dele em nós. Era isso que Deus queria fazer na vida de Nicodemos, e é isso que Deus faz na nossa vida. Ele purifica e coloca o Espírito dele em nós, e através do Espírito dele em nós, e nós com o coração de carne, não com o coração endurecido, agora a gente pratica a palavra dele. Agora a gente anda na presença dele. Agora a gente faz a vontade dele. Nicodemos não estava entendendo. Aí Jesus diz no 7: não te maravilhas de ter dito isso, de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Aí ele vai mostrar o que é um novo nascimento. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, o seu som. Naquela época não tinha todos os recursos que tem hoje. Então naquela época, muitas vezes você não sabia de onde vinha um vento, e o vento você não sabia para onde ia soprar. Mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus está dizendo assim: Nicodemos, a sua vida até agora é você que tem dirigido. A sua vida até agora é na carne. Você vai para onde você quer, você faz o que você quer, você vive a vida que você quer. Mas se você for nascido do Espírito, não é mais você que vai guiar você, é o Espírito que vai guiar você. Porque todo aquele que é nascido do Espírito é como um vento. O vento a gente não sabe de onde ele vai e nem para onde ele vai guiar.
Assim é nascido do Espírito. Nós ouvimos a voz do Espírito e o Espírito Santo nos dá direção para onde a gente deve ir. Porque a gente nasceu do Espírito, agora já não é mais a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui o testemunho da nossa irmã, que ela pediu para o Espírito Santo, e eu quero dizer para a igreja algo que Deus tinha colocado no meu coração. Meus irmãos, a gente pode estar na igreja, a gente pode querer ser religioso, a gente pode querer seguir a lei, mas se a gente não seguir o Espírito Santo, se a gente não andar na direção de Deus, a letra só vai matar, a letra só vai fazer a gente ficar religioso, só vai fazer a gente ficar fariseu. Mas se você falar, Espírito Santo me guia, Espírito Santo me ilumina, Espírito Santo me direciona, Espírito Santo, eu já não quero viver mais para mim, mas eu quero viver a vontade de Deus, a nossa vida vai ser diferente. A gente não pode deixar de ser guiado pelo Espírito, porque todo aquele que é nascido de novo já não vive mais para si mesmo, mas já vive pela direção de Deus. Porque tem uma mudança, tem uma transformação. Agora foi mudada a mente. O novo nascimento é a nova criação, é a nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Então, se a gente é uma nova criação, é uma nova criatura, agora a gente vai viver uma nova vida. Por que a gente precisa nascer de novo? Porque todos nós pecamos, irmão. Através do pecado de Adão, passou para a gente. E todos nós estávamos separados da glória de Deus. Então, sem Deus colocar a natureza de Cristo em nós, sem Deus colocar o Espírito Santo em nós, sem Deus trabalhar na nossa vida, a nossa carne, Romanos capítulo 8, versículo 7, ela é incapaz de obedecer a Deus. A nossa carne sem Deus é incapaz de obedecer. Mas quando a gente é transformado, o Espírito habita em nós e nós andamos no Espírito, agora nós andamos em obediência a Deus. Sabe o que Deus quer fazer comigo e com você? Dar nova vida. Sabe o que Deus quer fazer? Que a gente não ande mais na carne. Deus quer que a gente ande no Espírito. Irmãozinho, andar no Espírito é maravilhoso. Por quê? Porque a gente sabe que as obras da carne, lá em Gálatas 5:21, é contenda, é inveja, é um monte de coisa ruim. Mas as obras do Espírito é amor, é paz, é justiça, é alegria. Mas o fruto do Espírito é longanimidade, é fé, é mansidão, é temperança, é domínio próprio. Então Deus quer que a gente ande no Espírito. Deus quer gerar um novo nascimento na nossa vida. E que Ele quer que a gente continue no Espírito, irmão. Porque às vezes pode ser que a gente nasceu de novo, nasceu do Espírito, mas se a gente começar a dar lado para a carne começa a falar mais alto. Olha Romanos capítulo 8, vamos abrir. Romanos capítulo 8. Versículo 1 diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então para quem está em Cristo, não anda segundo a carne, não tem condenação. Agora quem está em Cristo e anda na carne, apesar que quem está em Cristo não vai ficar andando na carne, tem condenação. Então não vamos andar na carne, porque quem anda na carne tem condenação, mas quem anda no Espírito tem salvação. Aí olha o 2, porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei da morte e do pecado, ou do pecado e da morte. Irmão, é só a lei do Espírito, é só o Espírito Santo que nos livra do pecado. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho, em semelhança da carne, seja Jesus, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, porque através da morte de Jesus, o pecado foi condenado na carne de Jesus. Porque Jesus morreu pelo nosso pecado, foi crucificado pelo nosso pecado. Então a carne de Jesus pagou pelo nosso pecado, Jesus sofreu pelos nossos pecados. Então Jesus condenou o pecado na carne, ou Deus condenou o pecado na carne de quem? De Jesus, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, irmãos, é morte. Enquanto nós não temos um novo nascimento, enquanto nós não é uma nova criatura, nós estamos mortos, porque a carne, ela é morta. Embora tenha fisicamente ela está viva, mas espiritualmente ela está morta, ela está longe de Deus. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Deus quer que a gente tenha vida e paz.
Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Irmão, se nós continuamos na carne, a carne não é sujeita à lei de Deus, e nem pode ser. Mas a Bíblia vai dizer assim: portanto que estão na carne não pode agradar a Deus. Vós porém não está na carne, mas no Espírito. Vós não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Meus irmãos, o que Paulo está falando? Igreja, aos romanos, anda no Espírito. Se vocês foram regenerados, se vocês nasceu de novo, se vocês agora tiveram um encontro com Cristo verdadeiro, anda no Espírito, porque se vocês começarem a andar na carne, vai ter morte. A primeira morte para quem está andando na carne é espiritual. Também se fala, não morri fisicamente, mas espiritualmente está morto. E depois, consequentemente, vem a morte física, e depois da morte física, a condenação eterna, a morte eterna. E Deus não quer que a gente morra, nem espiritualmente, nem fisicamente, nem eternamente. Deus quer nos dar vida, e vida com abundância. Mas nós precisamos andar no Espírito. Então, igreja do Senhor, se você nasceu de novo, vamos andar em Espírito. Vamos procurar fazer a vontade de Deus. Eu poderia aqui falar muitas coisas que o Senhor colocou no meu coração, mas vai estender. Mas eu vou falar só algumas coisas. Nós vemos que Paulo queria fazer uma viagem missionária, o Espírito Santo falou para ele, não vai. Porque é o Espírito Santo que guia, falou, mas você vai para outro lugar. Deus foi lá e indicou outro lugar. Nós vamos ver que o profeta Ágabo, Deus usou o profeta pelo Espírito para entender que ia acontecer uma fome, que ia acontecer uma situação. Nós vemos na igreja de Atos capítulo 3, o Espírito Santo falou, apartai Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Nós vamos ver, se não é a direção do Espírito, a gente não vive corretamente como Deus quer. Por mais que tenha letra, por mais que tenha a Bíblia, por mais que tenha a palavra, se não tiver a iluminação do Espírito, se não tiver a direção do Espírito, nós vamos ficar mortos espiritualmente. E foi isso que Deus me chamou a atenção. Deus chamou a atenção da irmã Pam, mas também chamou a minha atenção. Porque muitas vezes a gente começa a virar fariseu, muitas vezes a gente começa a andar na letra, e esquece do Espírito. Esquece que é só Ele que guia a gente. Por mais que tenha a Bíblia, por mais que tenha a palavra é a nossa regra de fé e prática. Não deve ser criada outra doutrina, a não ser a doutrina da Bíblia. Mas é o Espírito Santo que vai nos esclarecer a palavra. É o Espírito Santo que nos exato momento que a gente não sabe se vai para a direita ou para a esquerda, é Ele que vai falar, vai para frente, ou vai para a direita, ou vai para a esquerda. Então, sem o Espírito Santo não tem vida, sem o Espírito Santo não tem direção, sem o Espírito Santo não tem regeneração, sem o Espírito Santo não tem convencimento do pecado, sem o Espírito Santo nós não temos vida. Então vamos andar no Espírito. Se você nasceu de novo, anda no Espírito. Não deixe de depender do Espírito Santo. Não deixe de depender dele. Você pode saber as Escrituras, você pode saber a letra, mas nunca deixa de buscar o Espírito Santo. Porque senão a gente vai ser um Nicodemos na vida, que está na igreja, que conhece a lei, faz parte de uma religião, mas não tem salvação, mas não tem vida com Deus, não anda na direção de Deus, faz tudo na carne, mas não anda no Espírito. E não é isso que Deus quer que nos dá vida, e só quem dá vida é o Espírito. Então vamos andar no Espírito. E quando a gente anda no Espírito, a gente entende o que Ele quer fazer na nossa vida. Quando a gente anda no Espírito, Ele guia a gente aquilo que a gente deve fazer. Quando a gente anda no Espírito, Ele vai fazer a gente fazer a vontade de Deus. Você quer saber se muitas vezes a gente está no Espírito ou não está no Espírito? Porque o Espírito Santo, Ele nunca vai guiar a gente para a gente ir contra Deus. O Espírito Santo nunca vai guiar a gente para a gente desobedecer a Deus. O Espírito Santo nunca vai guiar a gente para a gente não fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo vai guiar a gente para a gente buscar Deus, para a gente adorar a Deus, para a gente glorificar a Deus, para a gente servir a Deus, para a gente fazer a vontade de Deus. Vamos andar no Espírito, porque senão a gente fica fariseu sem misericórdia. A missionária Letícia pregou aqui na sexta-feira, na sexta passada, e ela falou daquele homem que estava há 38 anos precisando de uma cura, aquele paralítico com paralisia, ninguém ajudava ele, e quando Jesus ajudou aquele homem, Jesus curou aquele homem, os fariseus ainda acharam ruim.
A desculpa deles é sábado. Ninguém pode carregar a cama no sábado, ninguém pode curar no sábado. Ou seja, eles usavam coisas da lei que eles tinham incluído conforme a interpretação deles, não a interpretação do Espírito Santo. E não estava com misericórdia de uma alma que foi curada. Muitas vezes, irmão, se a gente virar fariseu, a gente não tem misericórdia das vidas que estão passando necessidade. Às vezes tem uma vida que está precisando de cura, tem uma vida que está precisando de um toque de Deus, e a gente, não, você tem que buscar o reino dos céus, tem que fazer as coisas de Deus. Mas se a pessoa já serve a Deus, está na presença de Deus, está precisando de uma cura, às vezes ela precisa ser curada. Mas antes que os nossos dogmas, a nossa religião, não, tem que ser assim, assim, assim. Irmão, às vezes tem que ter misericórdia. Se Jesus teve misericórdia das pessoas, por que nós não vamos ter? E aquele homem tinha pecado contra Deus, mas Jesus perdoou ele, Jesus curou ele, Jesus falou, vai e não peque mais. Mas os fariseus, pelos fariseus, ele continuava doente. Meus irmãos, se a gente for fariseu, as pessoas continuam doentes. Se a gente for fariseu, a gente não faz nada diferente na vida da pessoa. A gente não se importa, como falou, não se importa com as almas que estão perdidas. A gente não se importa se alguém está precisando de cura, se alguém está precisando liberto. E foi isso que Deus falou comigo. E em nome de Jesus, irmão, eu não quero que a gente anda no farisaísmo, mas eu quero que a gente anda na vontade do Espírito. Então a partir de hoje, em nome de Jesus, se você não estava andando na direção do Espírito, não estava tendo misericórdia das vidas, não estava andando na direção do Espírito Santo, vamos andar na direção do Espírito Santo, porque é Ele que vivifica, é Ele que aplica tudo na nossa vida, é Ele que nos dá dom, é Ele que nos dá autoridade, é Ele, e é Ele que promove uma nova vida em nós. Nós vamos sair daqui hoje como Nicodemos, que não entendeu nada, ou nós vamos sair daqui hoje como servo de Deus que entendemos tudo? Porque Nicodemos, irmão, ele não entendeu. Nicodemos falou assim, no versículo 9, Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Aí Jesus respondeu e disse, tu é mestre em Israel e não sabe isso? Nicodemos, se você é mestre, você tinha que saber como é andar no Espírito. Meus irmãos, se nós como cristãos não sabemos como é andar no Espírito, está feio de ver a situação para o nosso lado. Se nós, como conhecedor da palavra, não sabemos o que é andar de Espírito, nós estamos precisando se converter, nós estamos precisando voltar para o Espírito. Ele não sabia, mas em nome de Jesus eu creio que hoje nós estamos sendo instruídos. Eu creio que hoje Deus está falando para mim e para você, meu filho, não é na carne que vai vencer as coisas, mas é no Espírito. Não é na carne que vai ficar, mas é no Espírito. Não é na carne que as coisas vão mudar, mas é no Espírito. Porque às vezes a gente luta com as nossas forças da carne. E pode ver, irmão, que quando a gente luta com as nossas forças carnais, nós fica fraco, nós fica com sono, nós dorme, nós reluta com nós mesmos, nós não conseguimos buscar Deus direito, nós não é avivado, nós não é fortalecido. Mas quando está no Espírito, o fogo do Espírito Santo nos aquece. O Espírito Santo nos renova, o Espírito Santo nos ilumina, o Espírito Santo nos enche, o Espírito Santo nos fortalece. Então, em nome de Jesus, que eu e você viemos andar na direção do Espírito. Aí no 16, Deus fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Era como se Deus estivesse falando que queria salvar Nicodemos. Jesus morreu, irmãos, por nós. Mas Ele morreu para quem? Para todo aquele que nele crê. Ele morreu por todos, mas a obra da salvação só é aplicada naquele que crê. Se eu não crer que Jesus morreu por mim, que Ele é o meu Salvador, a obra dele não tem efeito na minha vida. Não o que Ele não fez, o que Ele fez na cruz teve efeito, mas se nós não crer, não colocar em prática na nossa vida, não tem efeito. Então é aqui que Jesus quer nos salvar. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Meus irmãos, Jesus veio, Ele era a luz do mundo, mas o povo não reconheceu Ele. Mas nessa noite, eu creio, irmão, que a gente quer estar no Espírito. Eu creio que nessa noite a gente quer estar na luz do mundo. Eu creio que nessa noite a gente quer a salvação. A gente quer viver a vida eterna.